É o Tainan de Medeiros, que é museólogo e jornalista. Ele é nascido e criado na Penha, né? E hoje ele mora no Complexo do Alemão e é ativista do coletivo Papo Reto, que usa a tecnologia para disputar narrativa sobre a favela e proteger direitos humanos. É isso, Tainan. Olá, gente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui conversando sobre esse tema, ou sobre esses temas, né, já que atravessam tantas coisas. Bem, e foi colocado, né, que eu sou morador do Complexo Alemão e Complexo da Penha, e é sempre muito curioso quando faz esse tipo de apresentação, e eu percebo que eu mesmo faço isso, e muitos amigos meus, ativistas em favelas no Rio de Janeiro, fazem isso também, né? Quando você se apresenta, você não fala de onde você vem, o seu bairro, né? Um morador de Ipanema, Copacabana, não fala, sou morador de Ipanema, até porque seria meio bem babaca fazer isso, né? Mas para mim contar isso, falar, eu sou morador, sou nascido e criado na Penha, moro no Complexo do Alemão, que são bairros vizinhos, compartilham as mesmas histórias. A invasão do Complexo do Alemão, ela começa toda pela Penha. Para mim, contar isso diz muito sobre as experiências que eu vou trazer, né? Que não são apenas relatos, eles também são estudos que nós fazemos. Faço questão de colocar isso porque muitas vezes essa parte desse conhecimento, existe uma elite intelectual, muitas vezes até da esquerda também, que desmerece ela, porque ela não vem com a mesma narrativa estética que a gente espera de alguém que passou pela academia, com números e com dados. Só que nós é metida besta e nós temos números, temos dados também. Nós não estamos, costumamos falar que não estamos limitados ao linguajar acadêmico. Então, o que a gente fala com artigo científico, a gente fala embasado em teoria, mas a gente fala tudo isso também com poesia, em forma de rap, em forma de funk, em forma de muitas coisas diferentes, né? E por que falar sobre isso, falar que Tainan é museólogo e morador da Penha e Complexo do Alemão, isso tudo é importante? Porque a gente vive uma realidade de criminalização das drogas, que também a criminalização do povo negro, é necessário colocar isso, né? E que acaba criminalizando o território onde o povo negro mora, né? Que são as favelas. E eu tinha me esquecido, quando eu mandei a minha bio, de colocar ali que era o principal, que eu sou do Movimentos também, né? Isso foi uma falha minha, depois que eu percebi, tipo, caramba. Mas, e o que é o Movimentos, né? O Papo Reto já foi falado aqui, é um coletivo que eu faço parte, trabalha com mídia. Basicamente, no Papo Reto, nós filmamos violência policial. Se a polícia está lá trocando tiro, nós fazemos a maluquice de ir lá, filmar eles para gerar provas, gerar evidências que aquilo ali foi uma coisa ilegal e correr atrás daquelas situações. E já atuamos em situações em que conseguimos algumas vitórias. Uma delas foi o caso do Eduardo, já citei ontem, Eduardo de Jesus, que foi assassinado com um tiro na cabeça, uma criança de 10 anos de idade. Os principais vídeos usados pela Defensoria são nossos. E tantas outras situações assim que nós passamos também. Mas o Movimentos ele foi criado especificamente para discutir drogas, né? Ainda que no Papo Reto nós façamos essa discussão também, ali no Movimentos isso é o nosso eixo central, discutir drogas. E por que isso? Porque estávamos, depois de um momento, incomodados com alguns discursos até antiproibicionistas, que nós víamos sendo feitos no Rio de Janeiro pela galera que já estava discutindo isso há anos, que era sempre a mesma galera, a galera da Zona Sul, que é a área mais elitizada da cidade, branca, que estava preocupada com a legalização de drogas porque queria fumar o seu baseado na festa da faculdade sem tomar um tapa na cara, sem tomar um esculacho. Que é legítimo, tomar tapa na cara é ruim, concordo, mas tomar tiro é muito pior, sabe? Ter sua casa invadida é muito pior, ser preso é muito pior. E é dentro dessa perspectiva que nós criamos o Movimentos. E percebendo que algumas daquelas narrativas lá, de alguns dos argumentos que o pessoal estava usando, não só não estava ajudando a gente, como estava criminalizando ainda mais esse território que eu faço tanta questão de colocar nas minhas bios. Sou morador do Complexo Alemão, sou nascido e criado na Penha. E que narrativas são essas? Por exemplo, uma delas, assim, para ser bastante concreto e bastante papo reto, né? Não é à toa que é a coletivo Papo Reto, vamos direto ao ponto e vamos ser sinceros com o que precisa ser dito.
Por exemplo, o discurso do não compre, plante. Tipo, como assim não compre, plante? Você está dizendo que se eu quiser fumar baseado, eu tenho que plantar maconha dentro da minha casa, lá no Complexo do Alemão, onde a polícia já invade a minha casa, já planta provas contra mim, sabe? Você está dizendo que eu tenho que plantar, tu acha que vai ser tranquilo isso? E mais do que isso, o que significa não compre, plante? Significa que você não quer entrar na favela? A única forma que uma classe média carioca ela entra na favela é para comprar drogas. Ela não entra para participar dos nossos projetos, não entra para participar das nossas cerimônias, não entra para participar dos nossos projetos. Nós fazemos vários projetos ali, sabe, que são, modéstia à parte, bem interessantes, muito bem feitos, sabe. Não entra para consumir, não entra no meu aniversário, se eu fizer aniversário, já sofri acidente, não recebi visitas de pessoas que se diziam amigas e são da classe média, não recebi visita dessas pessoas quando sofri um acidente. E vários amigos meus também não sofreram, sabe? Não foram na minha casa tomar um café comigo. E aí você está dizendo, não compre, plante. Tipo, você não vai entrar nem para isso. E, aliás, algumas pessoas que já compram drogas de favela, ainda assim não entram. Elas chegam na beirada, dão um dinheiro para o mototáxi vai lá, arrisca a sua liberdade, a sua vida, para trazer o baseado para o Playboy. Nada, assim, a questão aqui não é pensar sobre, não, que o cara está errado de consumir, nada disso. E é claro, tem todo um discurso dizendo, mas pelo menos eu plantando em casa a parada é mais saudável, tal. Tá, mas é mais saudável apenas para você ir, eu que sou do Complexo Alemão, eu não vou poder plantar ali dentro, até porque o próprio tráfico não vai gostar dessa ideia, sabe? E vou ter que fumar o bagulho contaminado e você já vai ter parada pura, de alta qualidade e tudo mais. Então, nós entramos ali, nós criamos um movimento para contestar justamente todas essas narrativas antiproibicionistas e para discutir que legalização, que política de drogas é essa que a gente está querendo construir. E nós chegamos a algumas conclusões, sabe, que estava caminhando para um lugar onde, numa eventual legalização das drogas no Brasil, nós que fomos presos, tivemos nossas casas invadidas, temos nossas casas invadidas. Ontem eu narrei aqui a situação do cavalo de Troia. Então, para quem não estava, cavalo de Troia, ele é uma situação que o policial ele entra na sua casa, ele fica em cima da laje trocando um tiro com um bandido. É essa a situação, esse é um cavalo de Troia. Enquanto você está lá, tipo, apreensivo e tal, e tem um policial na sua laje trocando tiro. Tiveram situações ainda mais graves que eu narrei ontem, que os policiais tiraram os moradores do Complexo Alemão e fizeram bases nas casas deles, né? Então, plantar, fazer todas essas coisas não faz o menor sentido pra gente. Eu não conheço gente que tenha plantado. Até conheço um outro doidão assim que já tentou plantar, mas é muito, 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 muito arriscado. Então, estávamos discutindo essas narrativas e aí a gente pensando, poxa, com toda essa situação, todas essas circunstâncias, e numa eventual legalização de drogas, uma nova política de drogas, quem é que vai vender essa parada? Sabe? É Souza Cruz, a gente morreu, favelado que matou favelado, que foi preso, que teve sua casa invadida, tomou tapa na cara, perdeu seus bens. Tudo isso por causa de uma proibição, e aí quando legaliza, quem lucra é uma grande empresa, é novamente uma classe média branca. Aliás, as próprias... É ok você vender produtos para maconha, né? Tipo, tanto camisa, essas coisas. Você, no Rio de Janeiro, você tem alguns lugares, alguns espaços lá que ele é todo, sabe, só vende itens para maconha. Mas todos esses espaços são em áreas elitizadas. Eu conheço um doidão que conseguiu fazer uma tabacaria desse tipo, assim, mesmo assim é mais de chavada, lá dentro da Maré. Mas é um caso único, assim. Não fazer isso ali significa criar muitos problemas para si mesmo. Então, nós entramos nessa discussão, primeiramente porque nós queremos continuar vivos, não queremos ser encarcerados, não queremos tomar tiros, e nem precisa estar na rua para tomar tiro, né? A gente dentro de casa, isso pode acontecer também. E contestar todas essas narrativas antiproibicionistas que a gente estava vendo acontecer e que estava indo para um caminho que a gente estava percebendo, olha, vai legalizar aí o bagulho e nós vamos continuar tomando tiro, vão criminalizar a gente de outra forma.
Então, o movimento ele surge por causa disso, né? Esse é um dos pontos, né, com que nós surgimos, e ao longo dessa trajetória, Coletivo Papo Reto, já fui do Ocupa Alemão, já passei por várias organizações de trabalho em favela, trabalhei com muitos jovens lá dentro, e aí dialogamos muito com muitos advogados, com militantes de direitos humanos de várias áreas, e aprendi um pouquinho do juridiquês, né? Que, gente, é um idioma próprio que vocês criaram para vocês, é muito complicado, muito complicado. E por que eu estou falando aqui? Isso aqui, eu estou com a oportunidade de falar com vários advogados que estão aqui para lidar com pessoas de origem pobre, né, de favelados, de negros, e um relato de experiência muito minha, quando eu era criança, o local onde a minha mãe mais me arrumava para ir, não era nem na festa, era no médico. Então, aquela roupa que eu ia ali no médico era a melhor roupa que eu tinha. A minha mãe usava o melhor português dela para falar com o médico. E a mesma coisa é com um advogado. Não tenham dúvida, em muitas situações, aquele cara ali, super simples com vocês, ele está com a melhor roupa que ele tinha. Ele está usando o melhor português que ele tem para falar. E eu percebi já vi muitas situações lidando com advogados no Rio de Janeiro, em que uma certa, vamos ser sinceros, uma certa arrogância, né, não ouvir aquela pessoa ali que tem a sua forma de expressão, que está falando, está mandando o papo reto dela, está usando o melhor português dela para falar com você, sabe? E aquela pessoa ali, ela ser desmerecida. Tanto é o caso que eu fiz questão de falar aqui no início, eu gosto de fazer todas as minhas narrativas, todos os lugares que eu vou falar, eu tenho dados para apresentar também, li vários autores também, mas eu prefiro citar autores do funk, autores que dialoguem mais e contestem mais essa estética que esperam que nós tenhamos, que um favelado vai ter. Então eu faço questão de chegar lá e quebrar, tipo, olhar pra minha cara e falar, uau, tu é favelado? Tu falando essa parada? Isso daí é uma questão, porque justamente a gente entende que aquele cara que chega lá e fala como advogado, né, o pobre muitas vezes fala isso, ele está tentando falar o melhor português dele ali nessa situação, e muitas vezes isso é desmerecido, e quantas vezes eu me questiono quanto a essa falta de comunicação, quanto a essa dificuldade na comunicação, daquele advogado descer do pedestal dele e ouvir com um pouco mais de humildade o que aquele cara está querendo dizer, ou aquela mina está querendo dizer, isso pode prejudicar esse caso. Temos um caso lá, e aí para ser bem concreto, um caso aconteceu, enfim, no Rio de Janeiro, na Lagoa, talvez vocês se lembrem, o caso do médico que foi assassinado na Lagoa. Ele tomou uma facada, um rapaz tentou roubar a bicicleta dele, deu uma facada nele, e aí foi aquela comoção, sabe? Tipo, estão matando, como se estivesse acontecendo um genocídio de médicos, ciclistas, né? Tipo, caraca, tá acontecendo um genocídio de médicos ciclistas. Daí, naquela ânsia de tentar pegar o culpado, pegaram um menino que é morador do Jacaré, e esse menino, ele realmente cometia pequenos furtos. Ele já tinha roubado bicicleta. Isso é uma realidade. E o que aconteceu daquilo ali? Nós percebemos uma necessidade, como aquilo ali... Ok, obrigado. São 15 minutos, né? Tem mais 10, ótimo. Aquilo ali, aquela situação ali, vimos aqueles advogados querendo pegar aquele caso, um caso emblemático e tudo mais, para ouvir aquele menino. E aquele menino ali, ele tinha, se eu não me engano, eu estava conversando com um amigo que acompanhou bem o caso, ele disse que o menino ele tinha 4 ou 5 passagens pela polícia. Sendo que dessas 4, 3 ele era vítima. Sabe? 3 ele era vítima que tinha passado por ali. E todo o interrogatório dele, a gente está falando aqui sobre a audiência de custódia e tudo mais, como um local onde a gente percebe que pode ser uma oportunidade para, sabe, tirar ele daquela situação. Mas o menino ele já começou a se complicar totalmente no momento que o policial já pegou. Nós temos casos ali de depoimentos sendo pego com um policial que prendeu, ou policial que, tipo, alguém acusando o policial de violência policial. E é esse mesmo policial ali perto, ali dentro, acompanhando aquela denúncia. Esse caso desse jovem, o depoimento dele todo foi pego na viatura, sabe, sem acompanhamento de advogado, sem acompanhamento de nada. E... bem, ele foi preso
e o menino que realmente cometeu o assassinato, cometeu o crime, que também era do Jacaré, estava em liberdade, mas, bem, o genocídio do povo negro começa aí, né, e ele já foi assassinado, por causa das questões que envolvem ali essa própria dinâmica. Então, essa criminalização das drogas, essa questão toda, eu vejo a audiência de custódia uma pequena oportunidade diante de várias outras violações que foram cometidas. Estava conversando, acho que ontem, até agora aqui com a minha amiga Natália, sobre um caso que eu precisei entrar na cidade da polícia. No Rio de Janeiro tem a cidade da polícia, é um local onde tem várias delegacias especializadas, e essa cidade da polícia ela fica em frente ao Jacaré e do lado de Manguinhos, né? E nós fomos lá para tentar pegar os documentos, eu não sei qual é o nome que se dá para aquele negócio lá, mas de um rapaz que tinha sido alvejado pela polícia num tiroteio na semana anterior, e esse rapaz estava preso. E todo o depoimento dele foi pego enquanto ele estava com um tiro algemado, sabe? O rapaz ele já tinha uma passagem pela polícia, mas ali naquele momento ele estava indo comprar material para a obra que ele estava fazendo, ele estava inocente ali naquele negócio, sabe? E eu vi uma mobilização que eu nunca vi em todos os meus anos morando em favela, que são moradores botando a mão no fogo por um moleque lá, sabe? Que já teve uma passagem pela polícia, sim. Eu nunca vi isso, sabe? Se tem uma coisa que o favela, até por questões de medo, e já tem uma criminalização tão forte acontecendo ali, sabe? Colocar o meu nome dizendo que aquele cara ali é inocente, sabe? Que ele não tem passagem pelo tráfico, é algo muito grande, é um engajamento muito grande. E conseguiram 40 assinaturas para essa parada, sabe? Não sei até onde que isso serviu para os advogados de lá, eu acredito que tenha servido de alguma forma, mas me assustou muito o fato dele estar ali, deitado, o policial que chega para falar com ele, chega com toda uma fala mansa, assim, tipo, pô, tomou um tiro aí, cara, pô, não sei o que, sabe, todo um jeito querendo ajudar e tal, e depois volta lá e algema ele ali. Então, quer dizer, todas as violações já começaram muito anteriormente, né? E conversando com a Suhaili ontem, ela fala sobre a questão como é difícil provar hoje em dia, né, a situação de casas invadidas, né? E estava narrando as situações lá no complexo, essa situação de Cavalo de Troia, esse momento que eu falei que as casas estavam invadindo o complexo alemão, durou 4 meses. Imagina, durante 4 meses você não pode entrar na sua casa porque tem um policial lá dentro, e não adiantou a gente denunciar isso em todos os lugares que vocês possam imaginar, sabe? Dentro do Ministério Público, já juntamos defensoria, juntamos inúmeras provas, muitas evidências contra essa questão, e mesmo assim não conseguimos avançar com isso. E por fim, eu acho que é importante também refletir sobre, vi aqui a Tânia falando sobre a experiência no México e em alguns outros países, né, essa questão da quantidade de drogas, e eu acho que não dá para estar aqui sendo morador do Complexo do Alemão e sem falar de Rafael Braga. Rafael Braga, ele mora ali no Complexo do Alemão. Mentira, na verdade ele mora entre o Complexo Alemão e a Penha, numa comunidade chamada Cascatinha, que é simplesmente uma das áreas mais pobres daquela área. Rafael Braga, ele foi preso durante as manifestações de 2013 com um pinho-sol, produto de limpeza, foi preso como, enfim, portando material explosivo, e com toda aquela mobilização para a liberdade de Rafael Braga, ele consegue um momento para uma liberdade, mas o que significava aquela liberdade ali para um homem negro, né? O que significa uma liberdade onde você anda com uma tornozeleira? Você é um homem negro, já é criminalizado só por isso, está ali andando naquela área, está ali andando naquele local onde é um ponto de venda de drogas, porque afinal de contas é onde eu moro. Desculpa, para eu ir comprar pão eu vejo um monte de fuzil, e para voltar também vejo um monte de fuzil, é normal. Aliás, essa própria questão de ver um monte de fuzil o tempo todo faz com que a gente conheça esses fuzis, né? E eu já vi alguns casos também de mãe que teve o seu filho assassinado, sabe? Ela chegar e falar, não foi esse fuzil, foi tal fuzil, sabe? Porque o calibre era isso e o som era assim. E aí, tipo, como é que tu sabe?
entende tanto de arma. E aí a pessoa ela é criminalizada com aquilo ali, sabe? Porque a realidade ali é que sim, eu sei a diferença de um AK-47 para um parafal, sei a diferença do som, sei a diferença do calibre, a diferença do cartucho ali, sei, é uma realidade que está ali, está dada, né? E Rafael Braga, ele mora ali num local muito mais chapa quente que esse, e estava ali com aquela tornozeleira, foi preso com uma quantidade mínima de drogas e está preso até hoje, em prisão domiciliar, mas também, assim como, e aí um questionamento, né? Assim como, o que significa ter uma tornozeleira para uma pessoa negra na favela, o que significa também uma prisão domiciliar para uma pessoa que mora ali naquelas condições dele? Significa que ele vai ficar preso num cubículo muito pequeno, sem saneamento básico, com falta de água potável. Ok, vai estar com a família dele ali, mas é uma super família, sabe? Não é pouca gente ali. E sem poder sair para respirar um ar, para dar um rolé por ali. Então, boa parte da campanha do Rafael Braga se mobilizou para conseguir coisas básicas para ele, para que aquele cárcere ali dentro da casa dele fosse o menor possível. Nos mobilizamos desde conseguir um videogame maneiro para ele, sabe? Até conseguir uma casa nova. E tudo isso é muito difícil. Imagina só, sabe, pedir dinheiro para as pessoas para comprar uma casa para um pretinho favelado acusado de tráfico de drogas. Se é difícil você falar isso com quem está ali já mobilizado na campanha, imagina a opinião pública que quer mais que morra mesmo, né? Que está aí elegendo Bolsonaro, que está aí elegendo essa galera toda. Então, o Rafael Braga, ele acho que talvez a vítima mais icônica dessa situação. Ele é uma das vítimas que automaticamente é associado não apenas a porte de drogas, como também ao tráfico, né? No Rio de Janeiro nós temos várias facções criminosas, né? Nós temos o ADA, nós temos o TCP, nós temos as milícias e nós temos o Comando Vermelho, que continua sendo a maior facção do Estado. E muitas vezes, ali dentro, como é que você reconhece alguém que mora numa área de uma facção para uma outra? Hoje em dia, conversando com a Natália, a situação do Ceará está muito parecida com a do Rio de Janeiro, na década de 90, em que você não podia andar com uma roupa com uma determinada cor, porque aquilo ali é associado a uma facção, e você atravessar para outra é associado a outra facção, e aquilo ali é um problema. Na década de 90 rolava isso, até início de 2000 rolava isso também no Rio de Janeiro. E isso acabou, essa questão da roupa, até a marca de roupa era a Ciclone, era do Comando Vermelho, e a cor vermelha também, a TCK era do Terceiro Comando, e a roupa azul era do Terceiro Comando. Hoje em dia não tem mais isso, mas hoje em dia tem uma outra parada que para mim é muito mais difícil de disfarçar, que é a gíria. Então, a área de Comando Vermelho, quando você vai agradecer alguém, você fala, é nós. E aí, Tainá? É nós, é nós, é nós. Nós vai, nós isso, nós aquilo. E para mim é muito natural falar o é nós, sabe? Só que na área de TCP, a gíria ali é a gente. A gente vai, a gente isso, você agradece alguém, é a gente, sabe? E todas essas características, todos esses momentos, na hora da prisão, sabe? Tipo, é nós. Enquadra aí, Comando Vermelho. É a gente. TCP, tipo, eu falo essas gírias, está no meu dia a dia, está no meu cotidiano, eu falo com elas, sabe, com bastante naturalidade. Isso não significa necessariamente que eu tenha alguma associação com o tráfico. Isso, conhecer as drogas, conhecer os armamentos, significa que eu moro numa área criminalizada, numa área que as pessoas se recusam a ir mesmo para comprar o seu próprio baseado, né? A galera que diz que quer descriminalizar também não entra ali para isso, né? E tudo isso reforça, o quanto isso reforça o estigma, que no momento decisivo, né, que o juiz ele tem que decidir se você está solto, se você está ali, tá preso, tudo isso imagino eu que conte bastante. Tivemos algumas experiências de lá, de tentar acompanhar algumas audiências de custódia. Conheço pelo menos 2 casos, sim, vou encerrar, 2 casos em que conseguimos liberdade
E, sei lá, é uma forma muito escrota de se conseguir liberdade, sabe? É provar uma santidade, provar que aquele menino ali, ele pertence à família tradicional brasileira, sabe? Tem que provar que o moleque ele está estudando, tem que provar que ele está trabalhando, provar que ele tem família. Às vezes você tem que provar que ele tem religião, sabe? O quanto que é racista, o quanto que é conservador toda essa situação. Mas eu entendo que entender tudo isso, entender todas essas questões, elas fazem parte do jogo e serão decisivas na hora de conseguir a liberdade daquele jovem. E aí, enquanto advogados, eu imagino que entender aquela linguagem com a qual aquele jovem está se expressando, ela também é fundamental na hora de montar todas essas estratégias. Aquela gíria que ele está usando ali, aquela forma dele falar com você, aquela roupa que ele está colocando ali, tudo isso é o melhor que ele pode dar. E às vezes esse melhor que ele pode dar pode não ser suficiente para o juiz ou para a opinião pública, mas ele tem que ser melhor para o advogado que está ali, afinal de contas, tentando defendê-lo. Muito obrigado. Obrigado, Tainan. Esse tem sido um dos nossos principais desafios durante a realização das audiências de custódia em Itapecerica da Serra. Como acho que vocês sabem, é uma atividade voluntária organizada pelo Instituto Pro Bono. Então, desde que a atuação Pro Bono foi regulamentada pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que antes era uma atividade vedada, para garantir o mercado dos advogados, não podia atuar de forma pro bono. Hoje em dia pode, e por conta disso o Instituto conseguiu articular projetos, e esse foi um dos primeiros projetos após a regulamentação da atuação pro bono aqui em São Paulo. Foi uma articulação junto com a Defensoria. A gente começou lá em Itapecerica, e os advogados e as advogadas que se dispuseram a acompanhar o projeto, a grande maioria eram advogados jovens, recém-formados. Então, essa prática, pelo menos eu posso falar por mim, esse é o meu lugar de fala, ajudou a gente se formar enquanto profissional, a partir destes desafios, de entender quem que eu estou atendendo, contra quem eu estou lutando. Então, a gente passou... a partir do relato das pessoas que a gente atendia, a compreender a própria dinâmica do sistema de justiça, do sistema de segurança, e fica cada vez mais claro. Não sei se é uma realidade também do México, Tânia, quando você comenta a atuação dos tribunais de drogas, mas pelo menos aqui no Brasil a gente vê o tráfico de drogas, ele tem um fluxo próprio. Ele não é homogêneo em toda a cidade, mas ele está em toda a cidade, tá em todas as partes da cidade. Já o sistema de segurança, ele está mais estruturado em parte da cidade, geralmente nas periferias. A gente vê assim, batalhões da polícia militar, delegacias de polícia, isso tem em cada distrito da cidade. Mas se a gente for ver fóruns, defensoria pública, geralmente eles estão situados no centro da cidade. Tem até um texto do Boaventura de Souza Santos que ele discute a cartografia do sistema de justiça, que é concentrado nos grandes centros. As periferias, elas ficam, até por uma questão espacial, ficam alijadas dessa proteção, dessa retaguarda que deveria existir. E por conta disso, a gente vê que quando a polícia atua, como posso falar? Muitas, que a gente fala no processo, nulidades e tudo mais, mas várias violações de direitos, elas ocorrem, e por acontecerem no território, até chegar diante de um juiz e tudo mais, isso se perde. E especificamente com relação ao tráfico. Se a gente for ver, o tráfico de drogas não é um crime que tem propriamente uma vítima. A gente fala, qual que é a vítima do tráfico de drogas? A sociedade. Se fosse um roubo, um furto, até daria para identificar a vítima e a vítima apontar, não, foi tal pessoa, eu identifico, não. No caso do tráfico, quem comprova quem é o traficante? É o policial, é o testemunho do policial, é isso que embasa
tanto o testemunho para formar o flagrante, né, nos depoimentos do flagrante, quanto também no próprio processo criminal. Então a gente vai ver que, diante desse poder que a polícia tem para determinar quem é criminoso e quem não é, muitas ilegalidades ocorrem. Eu tive a oportunidade de defender um caso, na audiência de custódia, de um cara chamado Derek. E teve uma repercussão o caso dele, porque foi o seguinte: ele estava saindo da casa dele para trabalhar, e isso foi o que ele me relatou. Eu acho que a gente tem que defender, acima de tudo, essa é a nossa missão naquele momento. Ele estava saindo para trabalhar, trabalhava próximo à sua casa como cabeleireiro. Na casa dele estava a mulher e a filha, a mulher grávida, e logo que ele saiu, 2 policiais abordaram ele na rua. Não estava com nada de droga, né? Também não tinha motivo para aparentar alguma suspeita e tudo mais, mas os policiais disseram: não, você está nervoso. Primeiro, você está um aparente nervosismo. Em seguida, você está com seus documentos? Não estou com meus documentos. Eu ando aqui, eu tenho que andar um quarteirão aqui para chegar no meu trabalho, não estou com meus documentos. E os policiais, ele se identificou, disse o nome, os policiais viram que ele já tinha uma passagem. E aí os policiais falaram: então vamos entrar na sua casa para pegar os seus documentos. E isso, violando o direito dele, no caso, a inviolabilidade do domicílio dele. Entraram lá na casa, a mulher, de roupão, estava no 8º mês de gestação. Os policiais chegaram, alegaram que sentiram um forte odor de maconha e encontraram 6 quilos de droga. E aí formalizou o flagrante, levaram para a delegacia. Meia hora depois já estava no Facebook dizendo que polícia prende gerente do tráfico. Então, quem vaza essas informações? Quem quer ter o louro disso? Fato é que a gente batalhou, entramos com recurso, habeas corpus, alegando que, se não havia indícios anteriores à entrada da residência, a entrada foi ilegal. Portanto, qualquer coisa que foi apreendida, também em tese deveria ser ilegal. É isso que ocorre com os políticos, sei lá, Operação Satyagraha, quando o pessoal declara nula as provas de escuta telefônica realizada de forma ilegal, é assim que o STF decide, anular as provas apreendidas. Esse foi o mesmo entendimento que a gente seguiu na defesa do Derek. O que acontece? O STJ chegou e decidiu que o cheiro de droga autoriza a invasão do domicílio das pessoas. Isso saiu na Folha, saiu em vários lugares. Então a gente vê como o próprio sistema vai se acomodando. Então, surge a possibilidade da audiência de custódia. Isso, em tese, aproxima um pouco mais esse contato da pessoa com a justiça, que antes demorava 1 mês, a pessoa era presa em flagrante, 1 mês, 2 meses é que tinha o primeiro contato com o juiz, agora reduz a 24 horas, 48 horas, mas num primeiro momento, o que parece uma vitória, esse encurtamento das distâncias, o que permite, inclusive, a gente ir atrás de provas, as provas não se deterioram no tempo. Num segundo momento, a gente vê uma acomodação do sistema de justiça. Inclusive, nas audiências de custódia, no primeiro momento, assim, várias solturas, isso é inovador e tudo mais. Num segundo momento, a gente vai percebendo juízes sacando um pouco a origem das pessoas e usando isso contra elas. Então, várias vezes nas audiências de custódia, os juízes perguntam: tem tatuagem? Que tatuagem é essa? Porque aqui, em tese, tatuagem quer dizer alguma coisa. Outra pergunta que os juízes fazem de onde você vem? Eu acho que talvez no Rio de Janeiro essa questão do pertencimento territorial seja algo mais marcante. Eu não consegui ainda identificar, por exemplo, atuando nas audiências de custódia, se morar em determinado bairro ou determinada cidade, se isso seja um olhar mais punitivista do juiz. Mas uma das perguntas que os juízes faziam para quem já tinha passagem é: em qual unidade prisional você já passou?
E isso tem a ver com qual facção criminosa hegemoniza cada unidade. Então, uma audiência que deveria ser para garantias, a gente vê que tem se tornado cada vez mais numa audiência que é para ser mais um carimbo desse sistema que é voltado para punir. Então, é um pouco dos conflitos que nós, advogadas e advogados do projeto, passamos durante as audiências. É uma contradição, e ainda mais diante de uma atividade voluntária, essa montanha-russa de sensações, de emoções, uma hora feliz e engajado com aquela prática, mas depois desmotivado, desmobilizado por conta de algo que parece, de um rio que parece voltar para o seu próprio curso, né? Parece que é uma coisa inerente ao sistema de justiça. Isso acaba tirando tesão mesmo da prática. É complicado. Bom, mas eu espero que esse dia seja mais para a gente tentar elaborar em cima disso e não ser uma prática tão individual, um sofrimento tão individual, né? Bom, eu queria chamar também a Natália para compor a mesa, né?